Nesse vídeo, você vai aprender a usar a sua imaginação para estudar melhor, lembrar de tudo e conseguir fazer aquela prova com facilidade. Sou a Cláudia Azevedo e eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz para passar em concurso público, conseguindo assimilar tudo que eu estudava e depois conseguir lembrar de tudo no dia da prova, pulando de um resultado de 67% em uma prova de nível médio para 95% em uma prova em que eu fiquei em primeiro lugar e 93% de acertos em uma prova de nível superior, e também resultados não tão bons quanto esses, mas que ainda assim eu consegui ser aprovada e convocada. Isso em pouquíssimos meses do resultado ruim para os bons. Você vai aprender como funciona o estudo com mapas mentais, com as melhores técnicas de memorização, estudos e revisão, conhecendo o método Tesouro da Mente. Primeiro, eu quero te falar que o que eu vou te mostrar aqui serve para você que pensa em estudar para concurso público, mas ainda não tomou essa decisão de verdade, ainda não levou os estudos realmente a sério. Ou para você que já tem experiência em fazer provas, já está estudando, mas percebe que falta alguma coisa para potencializar os seus estudos e aumentar o seu percentual de acertos. Também funciona para quem quer ter bons resultados em provas como vestibular, Enem, vestibulinho, ou se você é estudante e quer melhorar a sua performance e aumentar suas notas. Mas, se você não almeja conquistar um cargo público, não vai prestar vestibular, Enem, nem quer estudar nada, provavelmente o que eu vou ensinar aqui não vai ser tão útil para você. E claro que eu não tenho um truque milenar para você conseguir acertar tudo sem estudar nada. O que eu aprendi foi a estudar de uma forma divertida, leve e que dá muito resultado. Eu vou deixar aqui alguns relatos de alunos meus que já tiveram resultados para você conhecer um pouco da experiência deles com o Tesouro da Mente e o que eles pensam sobre o método. Eu quero começar fazendo uma comparação entre você estudar e revisar depois, com um livro ou com um mapa mental. Então eu trouxe esse livro aqui como exemplo, chamado As Regras do Trabalho, e ele é um livro que tem 240 páginas. E este é o mapa mental que eu fiz desse livro. Então, imagina duas situações. Na primeira, você lê todo o livro, faz algumas anotações nele, e depois de um tempo, você vai fazer uma prova e quer revisar esse conteúdo. Imagina o tempo que você vai ler para folhear todas as páginas e ler tudo o que você destacou no livro. A mesma coisa vale por caso de você ter feito um resumo. Você vai ter que reler palavra por palavra de todas as páginas do seu resumo. Agora vamos supor que numa segunda hipótese, você separou um tempinho para fazer um mapa mental, como esse aqui. Aqui você vai ter duas vantagens principais. É muito mais fácil revisar, você praticamente bate o olho e já vê todo o conteúdo que você precisa. E só o fato de você ter feito o mapa mental já faz com que você fixe muito mais esse conteúdo na sua mente. É muito mais fácil do que reler apostilas, PDFs ou assistir novamente as suas videoaulas. Isso que eu ainda não falei das técnicas de memorização que nós podemos colocar nos nossos mapas, como as imagens mentais, que eu vou explicar mais adiante, e também vou falar dos tipos de mapas mentais que você pode fazer para estudar, além de outras técnicas de estudo. Mas eu acredito que já deu para você perceber o quanto isso pode te ajudar a melhorar os seus resultados. E como foi que eu adquiri esse conhecimento e usei ele para mudar minha vida? Bom, meu pai sempre me falou para estudar para concurso público, mas eu só fui seguir o conselho dele depois que ele partiu. E antes de tomar essa decisão, eu achava que não ia conseguir passar, porque tinha muita concorrência, porque eu sempre estudei em escola pública, então eu pensava que aquilo não era para mim. Eu estava sempre trabalhando em empregos que pagavam mal. Eu fui balconista, operadora de telemarketing, sempre em empresas que não me valorizavam como profissional. E eu achava que era isso mesmo, que eu não precisava de muito para viver, então tudo certo. Mas quando meu pai faleceu, eu percebi que às vezes o dinheiro pode trazer conforto em momentos difíceis. E até mesmo em algumas situações poderia prolongar a vida das pessoas que nós amamos. E foi aí que eu comecei a refletir sobre como eu queria que fosse minha vida dali em diante. E eu estava bem longe de melhorar minha situação. Então, eu finalmente decidi seguir o conselho dele e estudar de verdade para concurso público. E antes de tudo isso, só para você ter uma ideia, eu também já tinha prestado vestibulinhos, tentei entrar na ETEC Paula Souza, até já tinha feito outras provas de concurso público mesmo, mas nunca passei em nada. Qualquer prova que eu precisasse de muito conteúdo para fazer, eu ia mal, não passava. Isso por três motivos. Minha memória é péssima, eu não sabia como estudar, e eu ficava muito nervosa na hora da prova. E depois de estudar bastante por alguns meses, eu fui fazer uma prova de um concurso grande, que tinha muitas vagas. Eu estava animada e confiante. E aí, quando eu conferi o gabarito, eu vi que eu tinha acertado 67% da prova. E saber quanto eu acertei não me abalou. Eu fiquei só esperando a classificação. Mas eu fiquei mal mesmo quando saiu a classificação e eu vi que eu tinha ficado na posição 1000 e não sei quanto. Naquele momento, eu pensei que ia ser melhor desistir. Eu perdi a esperança de que ia conseguir passar, lá não tinha confiança nenhuma, porque eu não tinha nenhum diferencial, e o que eu estava fazendo não dava resultado. Eu estudava, fazia resumos, respondia questões, mas ficava bem longe do número de aprovados. E aí eu me sentia uma inútil, uma fraude. E aí eu contando isso no carro pro mar com meu marido, né, que ainda era meu namorado,
Eu chorando no carro, ele tinha ido me buscar em casa, eu tinha acabado de ver a classificação da FCC. Aí ele encostou, parou o carro pra conversar comigo e falou assim: "Sabe qual é o seu problema? Você fica só pensando em quantas pessoas estão disputando as vagas, quantas pessoas ficaram na sua frente na lista, fica com medo das outras pessoas, pensando nos outros. Isso acaba com a sua confiança. Você é uma só precisa de uma vaga. Você tem que dar o seu melhor e acreditar que vai conseguir." A pessoa que passou em primeiro lugar acertou quantas questões? E aí, o mais importante que ele disse nesse dia: como essa pessoa fez para aceitar essas questões? Qual técnica ela usou para estudar tudo, conseguir lembrar e responder toda a prova? E se essa pessoa conseguiu, por que você não conseguiria? Eu sabia que o que ele falou era verdade. Eu precisava entender o que fazer para aumentar minha nota, para acertar mais questões, porque eu não estava acertando o suficiente para conseguir a vaga. Então o problema não eram os outros, era eu. E foi aí que eu parei de estudar as matérias convencionais, os conteúdos que caíam nas provas. Eu fui aprender a estudar. Aí a minha avó tinha um curso de memorização bem antigo, que era em fascículos, e eu tinha comprado já fazia um tempo um curso de técnicas inteligentes para passar no vestibular. Peguei esses 2 cursos para estudar. E além deles, eu estudei também os mapas mentais. E aí eu fui reunindo todas essas coisas, as técnicas de memorização, de estudos nos mapas mentais. E isso eu fui percebendo que as matérias que eu sabia menos, como conteúdos específicos com leis e resoluções, por exemplo, precisavam de técnicas mais detalhadas, mais minuciosas, do que as outras que eu sabia melhor, como o português. Eu fui criando diferentes tipos de mapas mentais, dependendo da minha necessidade, e fui testando as técnicas de memorização dentro desses mapas. Eu montei um método de estudos dessa forma. Depois que eu comecei a estudar assim, da forma que eu vou te mostrar agora, comecei a passar em todos os concursos que eu prestava, isso sem pagar cursinho. E ter sido aprovada e conseguir um ótimo emprego público mudou tudo na minha vida. Mudou minha situação financeira de uma forma que me possibilitou realizar várias coisas, como bens, coisas materiais, casa, carro, ter um bom plano de saúde para minha família e várias outras coisas que também pareciam muito distantes para mim, como passar mais tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. E desde que eu descobri isso, eu sempre quero ensinar todo mundo a estudar, usando esse método, que nós chamamos de tesouro da mente. Porque assim eu multiplico o conhecimento e ajudo outras pessoas a mudar a realidade delas também. E talvez você esteja se perguntando como esse método de estudos, que vai além de resumos e questões, fez uma diferença tão grande nos meus resultados. Então, eu trouxe aqui uma apresentação para começar a nossa aula, e na sequência eu vou explicar como montar um mapa mental da melhor forma. Falando então de alguns métodos de estudos, quando você estuda do jeito mais tradicional, você sublinha textos, faz resumos e fichamentos para tentar lembrar depois, você não consegue reter e assimilar tudo o que aprendeu. E pior que isso, muitas vezes o conteúdo para estudar é tão extenso, tem tanta coisa, que mesmo que você quisesse, você não teria tempo para voltar e revisar tudo aquilo. Tem também quem diga que dá para estudar só fazendo questões, sem ver o conteúdo. Mas eu não recomendo que você faça isso, que na verdade isso acaba confundindo mais e levando muito mais tempo para aprender, porque fica tudo desordenado e muito picadinho, tudo espalhado, então as informações não se conectam na sua mente. E o mapa mental é o total oposto disso. Você mapeia todo o seu conhecimento, você transforma tudo o que estudou em uma coisa visual, e todas as informações se conectam na mente. Quanto livro, PDF, você lê palavra por palavra, a videoaula você assiste minuto a minuto, coloca no 2x para ir mais rápido, mas ainda assim para revisar leva muito tempo. Com o mapa mental você tem todo o seu conhecimento só de olhar. E você pode estar pensando, mas eu não vou ter que ler, assistir o conteúdo para fazer o mapa mental? Sim, mas se você faz o mapa mental uma vez na sua vida, você nunca mais vai precisar abrir aquele arquivo ou assistir de novo aquela aula. O que você aprende fica para sempre. E outra coisa, depois de fazer a revisão usando o método do tesouro da mente, você nem vai precisar mais do papel onde você fez o seu mapa, porque ele vai ficar para sempre aqui. Não tem como desaprender. E mesmo quando você pega um mapa mental pronto que outra pessoa fez, aquilo até poderia te ajudar um pouco. Mas o problema é que ele acaba sendo um material a mais que você vai ter que estudar, que não foi você que fez. Você não tem familiaridade com ele. É bem diferente de você revisar um mapa mental que você criou. E aí você vai levar tempo estudando nesse outro material, que muitas vezes é diferente do conteúdo que você já estudou. Então, você tem mais trabalho sem tanta eficiência. E nada é melhor do que você fazer o seu próprio mapa mental, criando as associações que fazem sentido para você. Isso é o que vai fazer você lembrar de tudo o que você estudava. Mas só de fazer um mapa mental simples, sem usar as técnicas de memorização e estudo junto, você também não aproveita todo o potencial da sua mente. Outra coisa que às vezes fazemos errado é montar um cronograma de estudos, ou mesmo estudar por cursinhos ou cursos de videoaula online, dando o mesmo tempo de estudos para todas as matérias e a mesma importância para todas elas. O problema é que é bem diferente você estudar um assunto que você já viu várias vezes na escola e estudar
conhecimentos específicos que nunca fizeram parte do seu dia a dia. E quando eu percebi isso, comecei a fazer mapas mentais com técnicas mais detalhadas nas matérias que eu considerava mais difíceis, e mapas mentais bem mais simples nas matérias em que eu já era boa. Assim faz muito mais sentido. E o que eu quero dizer com isso é que esse mapa mental, por exemplo, né, que eu fiz só um para o conteúdo de um livro inteiro, só vai servir para uma prova de concurso público se esse for um conteúdo bem básico para você, que você só estiver relembrando dele. Se você, por exemplo, tem pós-graduação ou uma licenciatura em matemática e pegar o livro do 8º ano do ensino fundamental, muito provavelmente você já sabe muito bem tudo o que tem nesse livro. Então, um mapa mental só já é suficiente para você lembrar de tudo o que tem nesse livro. E nesse caso do exemplo, você não precisa de técnicas de memorização nem de revisão para aquele conteúdo. É um mapa mental mais simples. Já para conteúdos de estudos que você está aprendendo naquele momento, ou que você já até antes, mas não domina, você precisa criar mais mapas mentais e usar técnicas de memorização. E foi por isso que eu dividi os mapas mentais em 3 níveis. O mapa Mundi, que é mais geral, o mapa Rota, para conteúdos específicos, e o mapa do Tesouro, que é mais detalhado ainda. E para cada tipo, eu testei e entendi quais as melhores técnicas de memorização. E para explicar tudo isso, eu trouxe outro mapa mental aqui na nossa apresentação, para te ensinar como funciona o estudo com os mapas, aliado às melhores técnicas de memorização e de estudos, para você entender o porquê o Tesouro da Mente é um método tão poderoso. Então, eu trouxe esse mapa mental aqui, inclusive ele está dentro do nosso treinamento, e o conteúdo dele é sobre a utilidade dos mapas mentais e como eles funcionam. Tá vendo como as informações são bem distribuídas? E é bem diferente de você olhar para a página de um livro ou de uma apostila. Aqui você bate o olho e já consegue ver tudo que tem nele. Imagina o quanto isso facilita na hora de revisar, na hora de estudar, na hora de resolver questões, fazer exercícios. Então, anota aí a estrutura ideal de um mapa mental. O conteúdo está dividido em grupos e cada grupo tem uma cor diferente, que ajuda muito a você já ver e entender que as informações estão agrupadas certinho. Foram usadas imagens para ilustrar e tem ramificações que você vai puxando para distribuir as informações de uma forma organizada e, ao mesmo tempo, ligar, conectar uma coisa na outra. Quando você usa essa estrutura, o seu cérebro assimila muito melhor o conteúdo. Esse exemplo aqui é de um mapa mental de visualização, que é feito com imagens mais simples, que qualquer pessoa pode entender. Então, ele não usa técnicas de memorização ou imagens mentais complexas. Nós falaremos disso mais adiante. Então, aqui, dentro de memorização, eu dividi em 3 subgrupos, para explicar a estrutura de um mapa, a justificativa, o porquê de ele ser feito dessa forma, e os usos possíveis, alguns exemplos. A estrutura que você deve seguir seu mapa mental é essa que nós vemos aqui. O mapa mental sempre parte de um núcleo, com o tema, o assunto dele no centro, e a partir daqui nós vamos puxando as ramificações e distribuindo os assuntos em tópicos para ficar mais fácil de ler. Também é importante, como eu já falei, colocar cores diferentes para facilitar a visualização. Fazer o mapa mental no sentido horário, começando então pelo lado direito, e você precisa usar imagens. Daqui a pouco também vou falar mais sobre isso, porque uma boa escolha de imagens muda tudo nos seus resultados. E por que isso dá certo? Que vai funcionar como um gatilho na hora de resgatar determinada informação. Você lembra da imagem e automaticamente lembra de todo o conteúdo de cada um dos mapas mentais que você fez. E você vai ter uma melhor assimilação, porque você ativa o lado criativo do seu cérebro. Então, é muito melhor do que só ler, escrever e fazer exercícios. E sabe qual o efeito disso? Você é como se você estivesse fazendo a prova com consulta, onde você vai lembrar de cada um dos mapas mentais que você fez enquanto estudava. E qual é o pulo do gato, né? O que vai fazer com que eu assimile e lembre de tudo? É saber colocar nos mapas mentais as imagens mentais. Continua aqui que eu ainda vou explicar também como funciona a imagem mental e como usar nos estudos e nos seus mapas. Então, quando você cria imagens usando técnicas de memorização de acordo com a sua necessidade e define o tipo de mapa mental que você precisa fazer, dependendo do quanto você já sabe de cada assunto e do quanto você precisa reter cada informação, você vai conseguir lembrar de tudo. E aprendendo na prática como fazer isso e vendo exemplos reais de matemática, português, informática, conteúdos específicos como leis e resoluções e vários outros, você vai conseguir potencializar a forma como você estuda e vai lembrar de tudo no dia da prova. Esse é o potencial que eu desenvolvi e quero te apresentar. Porque quando você faz um mapa mental do jeito certo, enquanto você imagina em quantos tópicos vai dividir, usa os princípios que eu vou te ensinar para criar as imagens mentais, faz as ramificações e vai montando o seu mapa, você vai assimilando melhor. Então isso acaba sendo um estudo prático, ativo, que funciona muito bem. Outra coisa super importante é que conforme você faz exercícios, responde questões usando esse material que você criou, aquilo vai fixando na sua mente.
de uma forma que você não vai precisar se preocupar com nervosismo ou de te dar um branco na hora da prova, e você não conseguir resolver as questões. E ainda tem outra vantagem. Dá para revisar em qualquer lugar com facilidade. Você pode criar uma pastinha ou mesmo um caderno com seus mapas mentais e ficar revisando na hora do almoço do seu trabalho, por exemplo. Você vai poder aproveitar qualquer tempinho do seu dia para revisar o seu material. E sabe de mais um benefício que eu percebi, para mim? O tempo que eu passava desenhando e pintando as ramificações também me ajudou a relaxar e, consequentemente, assimilar o conteúdo com mais facilidade e tranquilidade. Sabe aqueles livros de colorir anti-estresse? É a mesma ideia. Agora eu vou abrir aqui outro mapa mental para você ver de uma forma mais completa como funciona esse jeito de estudar. E hoje eu vou aproveitar para te mostrar o treinamento Tesouro da Mente. Caso você tenha interesse em criar mapas mentais ilustrados na prática, aqui eu mostro passo a passo em modelos diferentes dependendo do nível de conhecimento que você já tem em cada assunto e quais as técnicas de memorização ideais para cada tipo de mapa mental. Além de entender as vantagens e desvantagens de criar mapas mentais em papel ou utilizando algum programa, dependendo da sua necessidade. Você também vai ver como definir o conteúdo que vai para o seu mapa mental, como montar o mapa, como fazer desenhos simples à mão ou ilustrar um mapa mental digital, estudar para lembrar de tudo e manter aquela informação fresquinha na sua memória. E além disso, você também vai aprender passo a passo como fazer um mapa mental do zero no PowerPoint, assim como esse aqui que eu estou te mostrando, e no FreeMind, que é um programa gratuito e bem fácil de usar. E na escolha desses mapas mentais da parte prática, eu peguei cada um dos tipos de mapas mentais, o mapa mundi, o rota e o mapa do tesouro, para você acompanhar certinho como estruturar cada um deles. E aprendendo a criar esses mapas mentais lindinhos, você pode até vender os que você criar nesse formato. E aí você pode estar pensando, ué, mas você não falou que não é bom comprar mapas mentais prontos? Eu disse que não é bom comprar, mas não falei nada sobre vender. Eu tô brincando. Mas, se você criar os seus mapas mentais usando como tema para suas associações a série Chaves, por exemplo, todas as pessoas que gostam muito de Chaves podem tirar proveito dos seus mapas, porque aquilo vai ser familiar para elas. Inclusive, eu uso bastante o Chaves para estudar. Mas, mesmo ensinando meus alunos todo o passo a passo de como criar e estudar com os mapas mentais, muitos deles achavam que não iam ter criatividade suficiente para criar associações fortes para os conteúdos de estudos. E foi aí que eu resolvi montar um treinamento passo a passo com um método que facilita a criação dessas associações. Então, se você pensa que não tem muita criatividade para isso e que só aprender a fazer os mapas não vai ser suficiente para você conseguir colocar em prática e criar suas próprias imagens mentais, nós temos uma solução para isso também, porque no Tesouro da Mente nós temos o treinamento Memória Criativa. Com exercícios práticos, você aprende desde associações simples até chegar a assuntos mais complexos. E usando essa técnica de criação de imagens mentais, você vai entender como replicar o método do Tesouro da Mente em qualquer coisa e para qualquer assunto. Você vai ver que não é uma questão de ser ou não uma pessoa criativa, e sim de usar um método para criar imagens mentais poderosas que fixam na mente. O bom desse treinamento é que os princípios usados são perfeitos para conteúdos de estudos. Então não vai ter técnicas mirabolantes para memorizar números de telefone, por exemplo, como tem em alguns cursos de memorização. O nosso foco é a criação de imagens mentais para os estudos. E para ficar mais claro do que eu estou falando, eu trouxe aqui um exemplo de imagem mental que eu criei para diferenciar as palavras retificar e ratificar, porque eu confundi as duas. Eu sabia que uma significa confirmar, concordar, e a outra significa ajustar, corrigir. É o oposto. Então, para lembrar que ratificar significa confirmar, eu peguei o começo da palavra, o rat, e imaginei um rato. Isso não tem nada a ver com a etimologia da palavra. Eu simplesmente inventei essa associação, tá? Assim fica mais fácil estudá-lo. E para associar o rato com a ideia de confirmar, eu imaginei um rato fazendo o sinal de joinha, de positivo com o dedo. Então, é um rato confirmando, que me lembra ratificar, confirmar. E uma coisa que eu acho importante já te explicar é que você não precisa de imagens digitais nos seus mapas mentais de estudos. Pelo contrário, quanto mais simples o desenho, melhor. O fato de você desenhar à mão ajuda mais ainda no processo de memorização. Então, o nosso ratinho aqui no exemplo fica assim. Você pode até imaginar um rato de jaleco num laboratório, mas para pôr no papel, um rabisco simples já é suficiente para resgatar aquilo que você imaginou. Então, agora que você viu essa imagem mental, quando você receber um e-mail no trabalho com alguém dizendo que ratifica o que outra pessoa escreveu, eu aposto que você vai lembrar desse rato concordando, hein? Agora, imagina um mapa mental com várias dessas imagens criativas que conectam todas as informações.
E imagina o poder disso nos seus estudos e o quanto fazer esses mapas vai potencializar os seus resultados. Então, se você quer se aprofundar aqui nesse tipo de estudos, no treinamento memória criativa, você aprende não só a criar imagens mentais com muita facilidade, como essa aqui do exemplo, como também a relacionar um item no outro, dentro de um mapa mental. Que quando você liga uma imagem na outra, aquele mapa mental fixa na sua mente de uma forma impressionante. E você vai ver como fazer isso em várias disciplinas diferentes. Então você vai entender na prática como usar isso em matemática, português, informática, direito, com mapas mentais para você realmente ter condições de replicar isso depois nos seus estudos. Porque não adianta nada você aprender técnicas de memorização de uma forma aleatória e não saber usar isso nos seus estudos depois. E se ainda assim você acha que vai ser difícil começar os seus mapas mentais e quer um empurrãozinho, além disso, você vai receber 10 modelos prontos para facilitar a montagem de seus mapas mentais. Você pode preencher no computador ou, melhor ainda, imprimir para preencher à mão, porque isso facilita ainda mais o processo de assimilação. E com o tempo vai ficando cada vez mais fácil, e você vai conseguir criar os seus mapas mentais do zero de uma forma muito rápida. Agora, e o nervosismo? Isso era uma coisa que realmente me pegava e me atrapalhava bastante a chegar onde eu queria. Então eu pensei nisso também e fiz uma aula completa explicando técnicas que vão aumentar muito a sua confiança e a sua tranquilidade antes e na hora da prova. Na preparação boa prova, você vai conhecer técnicas para controlar o nervosismo, o que fazer na véspera para se preparar sem se cansar, sem esgotar a sua mente, usando o que você já aprendeu nas outras partes do curso, e até como melhorar o seu foco na hora da prova. Além de muitas outras dicas que vão aumentar a sua confiança e tornar esse momento muito mais fácil. Eu vou te falar literalmente até como eu respirava. E entrando para o Tesouro da Mente, você também vai receber o baú dos mapas, com centenas de mapas mentais reais que eu utilizei nos meus estudos, nos diferentes níveis, e neles você vai ver todas as técnicas de montagem e de memorização, não só as imagens mentais, como as outras que nós também vamos ver nas aulas, tudo em exemplos de diversas disciplinas e assuntos. E o acesso ao treinamento é liberado pela plataforma da Hotmart. A Hotmart é uma empresa que existe desde 2011 e é uma das maiores empresas de educação online no mundo. Então você vai poder assistir as videoaulas de forma online, baixar os materiais e contar também com suporte e tirar dúvidas. E claro, caso você teste o treinamento e mude de ideia sobre a compra, você pode solicitar o cancelamento e seu dinheiro é devolvido integralmente, com a garantia incondicional de 7 dias. E só mais esta turma, que é o segundo grupo de alunos nossos, o primeiro foi o projeto piloto, vai ganhar suporte online via WhatsApp. Assim, você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas sobre o método e sobre os seus estudos usando os mapas mentais. Isso é praticamente uma consultoria individual, que nós vamos precisar, inclusive, tirar na próxima turma. Que conforme nós estamos expandindo, vai chegar um momento que vai ficar impossível dar esse suporte tão individualizado para todos os alunos. Então, se você aproveitar essa oportunidade agora, você vai ganhar esse presente. E você vai ter acesso a tudo isso por um valor promocional, só para essa segunda turma. Lá dentro, você ainda vai saber como funciona o nosso sistema de premiação, para te incentivar ainda mais a colocar em prática tudo o que você aprender e realmente mudar sua forma de estudar. Não adianta nada você entrar no treinamento e não colocar a mão na massa. Eu quero que você use o Tesouro da Mente e comprove o quanto ele vai facilitar a sua vida e mudar o jeito que você estuda. Então, olhe o tanto de coisas que você vai ter à sua disposição. Aprender os tipos de mapas mentais e como fazer cada um na prática. Tutorial em 2 programas diferentes, com um passo a passo completo para você fazer os seus mapas mentais. Um treinamento para memória, para desenvolver sua capacidade criativa nos estudos. E você vai ter isso em várias disciplinas diferentes. E como usar isso nos seus mapas mentais, é tudo interligado. Modelos prontos para te ajudar a fazer os seus primeiros mapas mentais e colocá-los na massa sem medo. Técnicas de como se preparar para a prova e fazer a sua prova de forma tranquila. Um banco de dados com centenas de mapas mentais para servir de base para você criar os seus e aperfeiçoar a sua criação de mapas. E ainda, entrando agora, você vai ter suporte via WhatsApp e um sistema de premiação com metas para você cumprir e ganhar os prêmios. O primeiro, só para matar um pouco a sua curiosidade, é um kit com materiais que você vai receber para fazer os seus mapas mentais. Esse é bem fácil de conseguir, nós fazemos isso propositalmente para te forçar a começar de verdade e não ficar deixando para depois. Então não compre ainda os seus materiais antes de cumprir essa primeira tarefa. E com tudo isso, você vai ter um método de estudos divertido e que realmente vai te dar resultados. E conquistando sua aprovação, você vai subir um nível na sua vida, você vai dar um passo muito significativo para alcançar tudo aquilo que você deseja. Seja uma realização profissional, estruturar uma família, comprar casa, carro, fazer viagens, ou simplesmente ter mais momentos especiais com as pessoas que você ama. Se você já tentou passar em concurso, ou pior, nem tentou porque achava que não ia conseguir,
Agora você tem a oportunidade de fazer isso de um jeito diferente, que pode ser decisivo para você realmente passar na sua prova. E entrando agora, nós já vamos te enviar o contato no WhatsApp para você conseguir falar com a gente sempre que precisar. Então, se você quer mudar o jeito de estudar e aprender, fazendo isso de uma forma divertida, para conquistar sua aprovação e mudar a sua realidade, clique no botão abaixo e entre agora para o Tesouro da Mente. Eu te desejo essa e muitas outras aprovações.